Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade e Presidente do Conselho de Administração da Multicare. Muito obrigada por estar aqui com a Diana Ramos, do Jornal de Negócios, e comigo, Rosário Lira, pela Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Bom dia antes de mais, obrigado pelo convite. O que é capital nesta altura é colocarmos o país a crescer a níveis superiores. Eu acho que Portugal tem um déficit de competitividade e de produtividade com a Europa e com os países com os quais se compara, e era fundamental sermos capazes de coletivamente fazermos um esforço que nos colocasse em patamares diferentes de competitividade, de produtividade e de crescimento. E nesse sentido, estamos à beira da aprovação do novo Orçamento do Estado para 2026. Será um bom orçamento para o país? Vai promover isso que acaba de dizer? Eu acho que a boa notícia do Orçamento do Estado é que tudo leva a crer vai ser aprovado. E isso é fundamental porque o país precisa de estabilidade, a economia precisa de estabilidade política para poder continuar a evoluir progressivamente. Acho que é um orçamento que tem algum grau de continuidade com os anteriores e tem uma característica muito boa, que é mantém e reforça, ou esforça-se por manter o equilíbrio das contas públicas, que é algo que nos tem diferenciado ultimamente na Europa e, portanto, faz muita diferença quando falamos, por exemplo, com investidores institucionais, estrangeiros e por aí fora. O país hoje tem uma imagem de grande reputação a esse nível, melhorou o rating, essa componente é muitíssimo importante. Haverá, com certeza, outras políticas que poderiam ser diferentes, poderiam ser mais incentivadoras do crescimento, mas acho que genericamente é uma boa notícia. É isso que eu lhe pergunto, enfim, que políticas poderiam ser essas, no fundo, para criar um ambiente mais favorável às empresas e até ao investimento estrangeiro, enfim, o que é que poderia estar ali ou fora dali que fizesse sentido? Vamos lá ver, há muitas coisas naquele orçamento que poderiam ser diferentes. Poderia haver, por exemplo, mais incentivos à poupança de longo prazo em Portugal, que é uma das áreas onde nós podemos evoluir imenso e que tem uma externalidade positiva para toda a economia. Por exemplo, poderia haver algumas outras componentes mais benéficas para a produtividade, mas há um conjunto de políticas que extravasam o orçamento e que, com franqueza, não têm que estar no orçamento, que seriam muito benéficas para as empresas. As empresas queixam-se hoje em dia de custos de contexto, questões que têm a ver com a burocracia excessiva que nós temos em muitas áreas, algumas dificuldades na justiça, por exemplo, administrativa e tributária, políticas mais incentivadoras do investimento e, portanto, essas variáveis não têm que estar no Orçamento de Estado. São políticas mais abrangentes que fazem diferença para as empresas. Eu acho que nós em Portugal temos muitas vezes esta dinâmica de estigmatizar as empresas, os lucros das empresas, as grandes empresas, quando na realidade nós o que temos é falta de grandes empresas em Portugal. As grandes empresas são residuais no tecido produtivo e como todos sabemos, as grandes empresas pagam melhor aos seus trabalhadores, são mais produtivas, investem mais, criam mais valor acrescentado e, portanto, eu acho que todas as empresas esperam por políticas que ajudem a quebrar este paradigma da falta de escala que nós temos em Portugal, porque nós somos um país pequeno. E não estando incluídas na discussão da proposta de Orçamento do Estado que está a votos neste momento, por decisão política, que políticas é que são estas de investimento que devem ser discutidas, entretanto, e aprovadas pelo Governo ou pelo Parlamento e que considera que são essenciais para aumentar o investimento? Não tenho dúvida nenhuma que a questão fundamental é a burocracia. Em Portugal, nós hoje em dia temos um conjunto de práticas de licenciamento que dificultam os investimentos e nós todos os dias ouvimos falar de investimentos que estão bloqueados por questões de licenciamento, por questões burocráticas e essa é provavelmente a questão fundamental. Portugal é um país que precisa de investimento e nós continuamos a ver que em muitas áreas existem muitas dificuldades para as empresas poderem prosseguir o seu investimento. Penso que essa é de facto a questão fundamental. Há questões depois de temas fiscais, mas essas sim têm a ver com o orçamento e o facto de haver uma redução do IRS e do IRC é uma boa notícia, quer para as famílias, quer para as empresas, quer para a economia como um todo. Mas eu diria, para além dessas, são sobretudo a redução dos custos de contexto. E a reforma do Estado, que tem até neste momento um ministro dedicado especificamente a essa área, e esta guerra declarada pelo Governo à burocracia, parecem-lhe ser sinais relevantes e têm sido suficientes as medidas que têm vindo a ser anunciadas, porque houve uma primeira fase desta suposta reforma, que já foi dada pelo ministro como concluída, e muita gente se questionou que medidas eram estas que quase ninguém viu o efeito prático. Vamos lá ver. Eu acho que o facto deste governo ter uma forma de estar e sinalizar que vai justamente fazer esta guerra à burocracia é muito positiva. Agora, todos temos de ter a noção que na prática estas medidas, para terem impacto, não se tomam em 3 meses. É preciso haver aqui de facto uma reformulação do papel do Estado, de uma série de áreas de reestruturação dos processos e, portanto, isso é um processo que não vai demorar
3 meses, nem 3 anos, provavelmente. E, portanto, nós temos esperança, eu pessoalmente tenho esperança, que este Governo também seja capaz de endereçar algumas das dificuldades que existem de forma estrutural e não de forma pontual. Se calhar não seriam as 3 medidas nos primeiros 3 meses que vão fazer a diferença. É preciso um trabalho muito mais profundo de reestruturação da máquina do Estado e, sobretudo, da relação do Estado com os cidadãos e em tudo o que isso implica. Essas políticas é que fariam, de facto, a diferença na promoção do investimento e na promoção do crescimento. Por comparação com o governo anterior e como faz aqui, no fundo, a defesa das grandes empresas, este governo está, do seu ponto de vista, a ter um comportamento diferente com essas grandes empresas ou não? Eu acho que este governo já sinalizou que, de alguma forma, é mais pró-business. Isso significa ser mais amigo do investimento e do desenvolvimento e do crescimento económico, e há no discurso do governo toda uma dinâmica que é diferente. Daí a nós já estarmos a ver o impacto destas medidas, vai uma diferença grande. Acho que é preciso darmos algum tempo para algumas dessas questões serem implementadas. Mas eu congratulo-me pessoalmente com um discurso que é já diferente, em que as grandes empresas são mais ouvidas, e a Fidelidade faz parte do BRP, que é uma das associações que, de facto, tem comunicado mais ativamente algumas medidas que fazem sentido do ponto de vista das grandes empresas, do aumento da produtividade, do aumento do crescimento, e o Governo tem ouvido com muita atenção as nossas recomendações e, portanto, isso é algo de bom. Se me disser que já estão implementadas, não estão. Há muitas coisas a fazer e eu salientei algumas, nomeadamente este tema da burocracia, da justiça administrativa e fiscal, por exemplo, é um tema absolutamente chave para as grandes empresas. E, do seu ponto de vista, faz sentido ter aberto agora uma discussão em torno da revisão da legislação laboral? Eu acho que isso é uma opção do Governo, é uma opção política, com impacto nas empresas. Naturalmente, que tem algum impacto nas empresas, e acho que esta é uma reforma que, naturalmente, é uma das reformas que faz sentido fazer em Portugal. E é curioso que em Portugal nós muitas vezes gostamos muito de fazer reformas até as começarmos a fazer. Quando as começamos a fazer, de facto, é muito mais difícil. O que nós achamos é que é fundamental adequar a realidade das relações laborais à realidade do mundo de hoje, ao impacto da tecnologia, a uma maior flexibilidade que faz sentido existir e, portanto, é natural que se avance para uma discussão deste género. Também é natural que haja o maior consenso possível para que estas reformas possam ter sucesso e sejam, de facto, implementadas. Porque senão o que estamos é apenas uma discussão que depois não leva a um impacto real no terreno. Esta circunstância, este anteprojeto do Governo, com as medidas que preconiza, levaria a Fidelidade a denunciar o acordo coletivo, por exemplo? Não vejo porquê. Ou seja, nós temos uma tradição de contratação coletiva. Aliás, fomos abrangidos pelos acordos do setor segurador durante muito tempo. Hoje em dia temos um acordo de empresa que negociamos com os sindicatos do setor e estamos satisfeitos com o acordo de empresa. Não é a contratação coletiva não nos cria neste momento nenhum obstáculo. Portanto, não é essa a questão, de certo. Todo. Não era essa a nossa prioridade. E vão entrar em negociações também para aumentos no próximo ano? Vai haver aumentos? O que acontece é que no nosso acordo de empresa já estão previstos. É um acordo que é plurianual e, portanto, já estão previstos os aumentos salariais dos próximos do triénio, que estão indexados à inflação e com mais algumas variáveis. Certo. Em relação à questão laboral e do número de efetivos que tem na companhia, os processos de rescisões amigáveis e por mútuo acordo e reformas prosseguem? A que ritmo? Quantas pessoas saíram este ano? Quantas é que querem ainda que saiam da companhia? A Fidelidade, nos últimos anos, renovou-se de uma forma assinalável. Só para vos dar uma ideia, nós contratámos mais de 2.800 pessoas nos últimos 10 anos. E isso significou uma renovação do quadro. Isto também aconteceu... Nos últimos 10 anos, 2.800? Nos últimos 10 anos. E quantas saíram? Nós somos... Nem lhe conseguiria dizer, porque quando estamos a falar de pessoas que saem voluntariamente, de pessoas que saem por reforma, pessoas que saem por negociação. Certo. E, portanto, é difícil. O que eu lhe posso dizer é, hoje temos 3.300 no grupo Fidelidade em Portugal, temos à volta de 3.350 pessoas. E todas as pessoas que nós contratamos, elas não estão todas na Fidelidade, porque hoje em dia, o mundo laboral de hoje implica que há muitas pessoas que estão connosco há algum tempo e depois vão fazer outras coisas. É absolutamente natural. Mas eu diria que mais de metade da população da Fidelidade tem menos de 10 anos de antiguidade. Mas vocês têm um plano de rescisões, ou não? Não, nós temos um plano de adequar a nossa estrutura às necessidades do negócio. Não temos um plano de rescisões. Nós temos uma dinâmica em que estamos constantemente
a fazer aumentos de recrutamentos, por um lado, e algumas saídas, por outro. Porque é um processo absolutamente natural. Foi isso que fizemos ao longo dos últimos 10 anos. Recrutámos muitas pessoas, mas também saíram muitas pessoas, como eu disse, e algumas de forma absolutamente natural. Portanto, não há uma intenção de emagrecer no quadro de Neste momento não há uma tensão de emagrecer. A Fidelidade quer ser uma empresa eficiente, tem que ser uma empresa eficiente para ser competitiva, e tem havido algumas saídas, aquilo que nós chamamos de reduções de pessoal, que no caso da Fidelidade não se fazem por despedimento, fazem-se por negociação. Exatamente, o ano passado fizeram uma previsão de cerca de 7 milhões de euros nas vossas contas, que acabaram por penalizar o resultado global do grupo, exatamente para a questão da reestruturação de pessoal, para este processo. Este ano, qual foi o valor que inscreveram para esse e como é que tem estado o processo também de saídas ao longo de 2025, porque os números que temos são relativos ao ano passado? Eu diria que o ano 2025 vem na sequência do ano 2024, ou seja, não há aqui nada de particularmente diferente. Nós estamos a adequar a nossa estrutura àquilo que entendemos que fazer sentido, e em alguns casos com automatização de processos de trabalho, com melhorias de produtividade, e portanto é natural que nós façamos reduções em algumas áreas e aumentos noutras. Mas é um processo que vem na sequência. O valor que está previsto não é muito diferente do valor que tínhamos posto no ano passado, como não é muito diferente dos valores que já tínhamos em anos anteriores. Cerca de 7 milhões de euros. Porque ao longo do tempo, nós fomos sempre fazendo este processo de, por um lado, recrutamento de novas capacidades e, por outro lado, saídas de pessoas. Deixe-me só voltar atrás um pouco, antes de continuarmos com mais questões relativas à área laboral da Fidelidade, em relação à discussão do Código Laboral, porque disse também, quando respondeu sobre se esta era uma discussão para o momento certo, que tem que haver uma adequação daquilo que é a realidade laboral àquilo que é também a sua legislação. E frisou a importância de haver um acordo. Compreende esta greve geral que foi marcada por CGTP e UGT? E pergunto-lhe também se as medidas que estão em cima da mesa no anteprojeto, que é muito extenso e que já foi revisto, são esta resposta à adequação a este novo quadro laboral, este novo mundo laboral com que as empresas lidam? Bom, o que nós entendemos é que, em primeiro lugar, as medidas que estão em cima da mesa são de facto imensas. São muitas medidas com uma amplitude enorme e, portanto, é difícil às vezes ter opinião sobre todas estas medidas porque são muitas. Eu acho que estamos ao abrigo de um processo negocial e, portanto, é muito natural que os sindicatos em cada momento decidam as medidas que entendem neste processo de negociação. Portanto, percebe esta greve geral? Não é uma questão de perceber. Os sindicatos têm o direito de o fazer e, portanto, faz parte de um processo negocial. Não é a primeira vez que temos uma greve geral, não será com certeza a última. E, portanto, eu acho que todas estas dinâmicas fazem parte de uma dinâmica de negociação que é natural que exista quando se fala de reformas. Porque não é a primeira reforma que fazemos em Portugal e estas reformas implicam sempre muita discussão e muito eu diria, não é bem conflito, mas uma discussão acesa entre as partes. E, portanto, eu tenho que compreender. Os sindicatos têm o seu direito e, portanto, mas só se vai para uma greve geral numa situação extrema, não é? Quer dizer, quando realmente o diálogo não está a funcionar. Eu tenho que entender que faz parte do processo negocial. Não é a primeira vez que nós queremos greves gerais em Portugal. E as medidas que estão previstas neste projeto, algumas delas já revistas, é certo, são as adequadas? Respondem a esta nova realidade laboral das empresas? Eu acho que o Governo fez uma tentativa de adequar, lá está, as relações laborais à realidade do mundo de hoje. Mas eu acho que nós temos que pensar numa dinâmica que não deixa de ser verdade. Nós, em Portugal, temos um mercado de trabalho que é completamente dual, que protege muito as pessoas que têm emprego e depois mantém na precariedade as pessoas que não têm. E isso é uma realidade que todos nos queixamos há dezenas de anos. E ela mantém-se. E, portanto, essa é a discussão que nós devíamos ter. Como é que nós vamos defrontar esta realidade que existe hoje? O mercado é completamente dual e existem um conjunto de pessoas, nomeadamente, tipicamente os mais jovens, em que as taxas de desemprego são superiores, e esta discussão importa fazê-la. Eu acho que estas medidas são provavelmente um caminho nesse caminho, são uma etapa nesse caminho. Provavelmente haveria outras que podíamos discutir. Há outros países europeus que têm legislações laborais que são diferentes da nossa, com mecanismos diferentes, com mais proteção social, com menos proteção social, com mais flexibilidade por vezes, e essa discussão é uma discussão que vale a pena ter. Este processo é um processo negocial entre o Governo e as associações patronais e as confederações e as associações sindicais e, portanto, nós respeitamos e iremos acompanhar o processo. Há outro problema no país, que é o Serviço Nacional de Saúde. A salvação do SNS passa por uma maior ligação ao privado? Permita-me dizer que eu acho que o tema da saúde em Portugal não se esgota no SNS. A saúde em Portugal é um problema estrutural
que é natural quando nós olhamos para a demografia, nós temos uma população a envelhecer, temos inflação médica e, portanto, é muito natural que a questão da saúde seja uma questão que é absolutamente estrutural. O SNS em Portugal tem um papel muito importante. Depois temos os privados que têm também o seu papel. Eu entendo que não há solução para o problema da saúde em Portugal sem uma visão holística que integre as perspectivas públicas e privadas, sendo que o que os cidadãos querem é acesso à saúde e qualidade nos serviços de saúde. E essa visão mais integrada teria muito valor sem ideologias à mistura. Naturalmente que nós temos um papel na área do privado. A Fidelidade, além de ser a maior seguradora de saúde por intermédio da Multicare, também temos uma participação, controlamos o Hospital da Luz. E, portanto, naturalmente que podemos dizer que temos interesse nessa matéria. Mas o que nós precisamos ter coletivamente é uma solução integrada para esta questão e sem problemas ideológicos. Acho que essa discussão ainda está por fazer. Estamos a falar aqui de interesses muito diferentes, não é? Ou seja, os interesses dos privados na sua obtenção do lucro e o interesse do Serviço Nacional de Saúde. Como é que isso é compatível e que futuro é que isso tem? Eu não entendo que os interesses sejam conflitivos dessa forma. Ou seja, eu acho que nós todos... Se não fosse assim, não tinham denunciado muitas vezes acordos com o Estado, não é? Relativamente às comparticipações e às tabelas. Se não fosse assim, não é? Vamos lá ver. Ainda ontem o Estado muitas vezes também não é o melhor parceiro. Ainda ontem ouvia um podcast em que se falava de algumas convenções que o próprio Ministério da Saúde resolveu atualizar porque havia alguns atos médicos que não evoluíam há 20 anos. E, portanto, é difícil compatibilizar muitas vezes qualidade de serviço e acordos com o Estado quando a situação é esta. E, portanto, tudo isto para dizer o seguinte, isto é um problema demasiado complexo para se discutir entre a dicotomia entre privados e Estado. Não é. O problema é muito mais estrutural. Era fundamental ter uma visão integrada de serviço e de acesso das pessoas à saúde. Era fundamental apostar ainda muito mais na prevenção, que é algo que em Portugal está por fazer. Era fundamental apostar nos hábitos saudáveis. Até era fundamental apostar na nutrição, se quisermos, de facto, contribuir para a resolução deste problema. Mas este governo tem mostrado abertura para a colaboração dos privados e a participação dos privados no sistema de saúde e, em concreto, também em complemento ao Serviço Nacional de Saúde. Há negociações ou há conversações em curso com o governo para uma maior participação dos privados em vários níveis, ou não? Do nosso lado não há. Não. E, portanto, eu entendo que o governo acha que envolver os privados na gestão do sistema é útil porque trazem práticas de gestão mais sofisticadas. E vocês estão disponíveis? Não, nós participámos por intermédio da Luz Saúde, em PPPs, em Portugal, como sabem, que não tiveram um fim muito agradável. Entendemos que as PPPs eram um regime que funcionava e, portanto, que permitia ao Estado ser mais eficiente, ter melhor qualidade de serviço e, no entanto, elas foram terminadas. Posso dizer que a relação dos privados com o Estado nesse processo das PPPs não era uma relação nada fácil. E, portanto, acho que os privados, na discussão das PPPs, vão provavelmente trazer para cima da mesa um conjunto de questões que os preocupam, porque nós já tivemos uma experiência que não foi assim tão positiva. Mas ainda não há discussões em torno do reatar de alguma série de concessões? Tanto quanto eu sei, não há discussões sérias sobre essa matéria. Mas não há também um problema para o setor privado neste momento com as dificuldades que estão a ter de um acréscimo de procura por falta de resposta do SNS? Tem estado a gerir com maior dificuldade a vossa atividade? Eu acho que isso é algo patente, público e notório. Ou seja, lá está a questão de que o Estado, o privado e o público têm que trabalhar em conjunto. E, portanto, o facto de haver muitas pessoas que hoje em dia já não usam tanto o SNS e usam mais o sistema privado, que porventura não está totalmente preparado e capacitado para dar resposta a esse tema, é um exemplo. Então deixou de ser uma vantagem para vocês? O facto do Serviço Nacional de Saúde não funcionar bem e as pessoas procurarem o privado? Eu diria que jamais nós poderíamos dizer que o SNS não funcionar bem é uma vantagem para os privados. O tema da saúde em Portugal, é, ou não? O problema da saúde em Portugal é tão grave e tão estrutural, a bola de neve de custos que virão no futuro pelo envelhecimento da população, pela inflação médica, porque nós hoje temos tratamentos inovadores que são fantásticos nos resultados, mas custam mais dinheiro. Vamos ter mais doenças crónicas, ou seja, há aqui um acréscimo de custos que vamos todos ter que defrontar coletivamente, que com toda a franqueza não se compadece com essa discussão de se é melhor para o privado ou para o público. Temos de ter uma solução que seja integrada e gerida em conjunto. Mas deixe-me voltar atrás na questão das PPPs e de eventuais negociações com o Governo. Admitem não ir a concurso de eventuais parcerias público-privadas que venham a ser lançadas por causa das dificuldades do passado? Nós tomaremos as nossas decisões de acordo com as condições que forem colocadas em cima da mesa. E o que é essencial que essas condições assegurem?
É essencial que as condições assegurem uma relação que seja justa entre as duas partes. A experiência que nós tivemos com as PPPs antes não foi positiva, tanto assim não foi, que existem uma série de matérias que continuam em tribunal arbitral. O que é que está ainda por dirimir nesses dossiês? Por exemplo, a discussão sobre o período de Covid e a remuneração que foi feita durante o período da Covid. E, portanto, mas não é uma vez, ou seja, houve um conjunto de matérias na relação com o Ministério da Saúde, entre as PPPs e o Ministério da Saúde, que não foram muito saudáveis. Estão a discutir reequilíbrios financeiros no âmbito das PPPs? Não foram muito saudáveis. Estamos a discutir situações que nós entendemos que não foram devidamente geridas no âmbito das PPPs. Portanto, agora só se envolveriam novamente nessa situação mediante determinadas condições, como nos disse há pouco. Que seriam quais? Absolutamente. Não, condições em que a relação entre o Estado e os privados é uma relação justa. E em que não existem variáveis que nos levam depois, mais tarde, a gerir. Lá está, a Covid já passou há 3 anos e nós temos ainda em tribunal arbitral o tema da remuneração durante o período de Covid. Qual foi o pior caso e a pior concessão com que tiveram que lidar, que tenha sido a pior experiência da Fidelidade, do Grupo Luz Saúde? Eu não lhe chamaria a pior experiência. Nós, a única PPP que tínhamos era a PPP do Hospital Beatriz Ângelo via o Hospital da Luz. Portanto, não é a pior. É apenas uma experiência que nós tivemos que não foi sempre fantástica. Do ponto de vista, foi sempre muito boa do ponto de vista da entrega de cuidados de saúde, foi sempre muito boa do ponto de vista da eficiência e, portanto, com isso o Estado ganhou. Aliás, nós tínhamos elogios da Câmara Municipal de Louros sobre o serviço do Hospital Beatriz Ângelo na altura, sendo um hospital que era uma PPP. E, portanto, havia essa lógica de muito boa qualidade e muito bom serviço, mas a remuneração, ao abrigo do contrato que estava estabelecido, nem sempre era o que nós entendíamos que era justa. Portanto, a remuneração terá que ser revista nas próximas PPPs? Os critérios exatamente, os critérios de relacionamento têm que ser considerados e nós temos que os considerar absolutamente justos. Não foi isso que aconteceu sempre. Mas admitem ponderar se surgir a oportunidade? Claro que sim. Relativamente à questão no caso concreto da Multicare, tem existido mais pessoas a recorrer aos seguros de saúde e com isso ainda há mais margem de crescimento ou não? Qual é que é a sua perspectiva? Até a propósito daquilo que dizia do envelhecimento da população, não é? Nós, em Portugal, já existem perto de 5 milhões de pessoas que têm um seguro de saúde. E esse número tem vindo a crescer nos últimos anos. E continua a crescer. O crescimento não é uniforme. Ultimamente até há um abrandamento, digamos assim, no crescimento dos seguros de saúde em termos de número de pessoas. A Multicare tem mais de 1.200.000 pessoas seguras neste momento. Portanto, tem havido de facto um crescimento, mas tem havido sobretudo um aumento da utilização. O seguro de saúde em Portugal, quando ele foi criado, tinha muito uma perspectiva complementar. Acrescentava uma camada de serviço, de conveniência, que nos últimos anos, face a alguma dificuldade do SNS, de facto se ampliou. E, portanto, hoje em dia há mais oferta, as pessoas usam muito mais o seguro de saúde. Faz parte, digamos, daquilo que é o que seria o comportamento normal. Isso também explica porque é que o custo dos seguros de saúde tem vindo a subir. Porque a utilização pelas mesmas pessoas também tem vindo a subir. E isso é absolutamente natural. E vai continuar, esse aumento vai continuar a verificar-se? O aumento é feito de acordo com as necessidades e com o aumento dos custos de saúde em Portugal. E nós, em Portugal, como eu dizia, temos aqui uma série de variáveis que se influenciam muito. Temos um aumento da utilização e da frequência de utilização, em grande medida provocado pela demografia, pelo envelhecimento das pessoas. Há um desvio também de pessoas que utilizariam anteriormente o SNS e hoje em dia utilizam mais os seguros privados de saúde. É absolutamente natural. Depois temos alguns fatores que são escassos, a questão da mão de obra, das profissões médicas, da enfermagem e por aí fora. Temos o aumento do custo dos tratamentos, que alguns deles muito inovadores, e ainda bem que têm resultados melhores, mas que têm custos maiores, e, portanto, nós vamos ajustando esta dinâmica ao longo do tempo de acordo com aquilo que faz sentido. Posso-vos dizer que, basicamente, o ano passado, este ano, aumentámos os seguros de saúde à volta de 7 a 8%. O que não é necessariamente igual ao aumento dos custos que temos. Portanto, o nosso papel também é sermos capazes de tentar gerir de forma mais eficiente, reduzir o desperdício e sermos capazes de não ter que repercutir sempre nos nossos clientes o aumento dos custos que vamos ter. Mas a verdade é que já estamos quase a chegar ao final do ano. A Fidelidade já tem uma perspectiva bastante clara de qual é que foi a utilização dos serviços por quem é utilizador dos seguros da Multicare. A expectativa é qual para o próximo ano? Este aumento de custos que acabou de detalhar vai se refletir de que forma naquilo que for a atualização dos prémios do próximo ano? Isto não está calculado, mas eu posso dizer que a minha expectativa é que no ano que vem, o aumento seja ligeiramente inferior àquilo que foi este ano. Porquê? Porque o comportamento global do setor foi
mais positivo do que nós esperávamos. Abaixo dos 7%, é isso? E, portanto, os aumentos serão, com toda a franqueza, inferiores aos deste ano, porque é isso que faz sentido. Dito isto, depois há situações que são diferentes. Os seguros da empresa têm dinâmicas diferentes, os planos são diferentes, portanto, há variáveis que alteram toda esta realidade e depois há a própria idade das pessoas que se altera. Mas, de uma maneira geral, o aumento dos custos do ano que vem seria inferior ao que fizemos este ano. Relativamente... Portanto, é uma boa notícia. Relativamente a outras áreas, como, por exemplo, o seguro automóvel, essa tendência também se vai verificar ou não? O seguro automóvel tem tido um comportamento ao longo dos últimos anos muito eu diria, quase diferente do expectável. A verdade é que o mercado tem crescido em número de unidades, portanto há mais seguros automóveis, há mais carros a circular e também houve um repricing, houve um aumento do preço dos seguros. E houve por uma questão, mais uma vez, pelo mesmo motivo. A frequência de sinistros automóveis em Portugal não se reduziu, muito pelo contrário, e os custos médios de reparar um sinistro também aumentaram. E isso acontece por muitos motivos. E justifica-se esses aumentos desses custos na reparação? Justifica-se, se percebermos o detalhe, tem provavelmente alguma justificação. Nós temos, por exemplo, no pós-pandemia, houve um aumento do custo da mão de obra. Hoje em dia todos nós sabemos que muitas vezes faltam recursos especializados em muitas áreas. As próprias cadeias de distribuição desromperam-se e, portanto, isso fez com que se alargassem não só os preços das peças, não só os preços das peças aumentaram, como houve quebras os tempos de reparação aumentaram. E confesso-vos que até os próprios veículos elétricos não têm um custo inferior aos dos veículos de combustão interna do ponto de vista do seguro. Têm um custo médio superior. Mas também vão menos à reparação, não é? Não é isso. Não. Ou seja, não é uma questão de reparação. Okay. Do ponto de vista de manutenção, sim, mas do ponto de vista de cada vez que há um acidente... Estamos a falar disso, por isso é que... Exatamente. Pronto, cada vez que há um acidente com um veículo elétrico, o custo médio tende a ser superior ao custo de um veículo de combustão interna, porque ainda há pouca experiência, porque há questões com as baterias, porque o acesso às peças não é tão fácil como seria e, portanto, a verdade é que os custos médios tendem a ser superiores nos veículos elétricos. Então, dito isso, a tendência será também em 2026 para termos aqui um aumento deste seguro ou nem por isso? Eu acho inevitável que existam aumentos em 2026 dos custos do seguro automóvel, porque, de facto, os custos que o mercado tem como um todo têm vindo a aumentar. Portanto, nós não nos podemos esquecer que o seguro é mutualista. Nós todos pagamos um prémio de seguro para que alguns de nós, quando tivermos um problema para resolver, sejamos ressarcidos. E é isso que tem vindo a acontecer. A verdade é que os custos médios do setor sobem e, portanto, é natural que tenha que continuar a haver um pequeno aumento de custos. Vendo esta questão que levantou de haver um custo médio do aumento dos custos do setor, também tem havido um conjunto de eventos climáticos que têm colocado maior pressão sobre as seguradoras. Este ano, agora recentemente, assistimos a inundações que depois causaram vítimas mortais, mas estragos significativos em várias regiões do país. Qual é que tem sido o impacto destes eventos climáticos nos vossos custos anuais e, sobretudo, este ano? Porque já houve uma série de fenómenos significativos em 2025. Este ano tivemos a tempestade Martim, que foi significativa no princípio do ano, afetou todo o setor, e agora, mais recentemente, a Cláudia, que foi mais suave, apesar do impacto que teve, foi mais suave. Vamos lá ver, estas dinâmicas fazem parte do nosso papel enquanto seguradora. Os seguros patrimoniais não são seguros de frequência, portanto não se trata de utilizar como se utiliza um seguro de saúde. E são seguros que intervêm justamente quando há variáveis dessa natureza, incêndios, cheias, inundações. Destes eventos aumentou? Nós estamos preocupados, naturalmente, acho que todos temos que estar preocupados porque as questões climáticas estão à vista. O número de eventos severos que temos em Portugal nos últimos anos e a severidade desses mesmos eventos tem vindo a ser cada vez maior. E, portanto, quando nós olhamos para o histórico dos últimos 20 anos, é nos últimos 10 que temos mais custos, é nos últimos 5 que temos mais custos. Pela frequência e pelo custo, tipicamente, que um evento destes representa. Isto faz parte da dinâmica do seguro, nós depois vamos ajustando o nosso preço em relação a esta matéria. Temos que estar preparados para fazer isso. Temos que fazer outra coisa, que é ajudar os nossos clientes a prepararem-se para isto melhor. E, portanto, há aqui uma dinâmica de adaptação às alterações climáticas que faz todo o sentido, que precisamos de reforçar. E em Portugal temos basicamente 2 grandes eventos, as tempestades e cheias e inundações e os incêndios, que são 2 variáveis muito importantes, que temos que trabalhar melhor todos coletivamente para que possamos ter resultados. Este ano estes 2 eventos já custaram quanto à fidelidade? Custaram umas largas dezenas de milhões de euros. Não quero no seu conjunto. Não vou dizer-lhe o número exato, até porque o número não está calculado. O caso, por exemplo, da tempestade Cláudia, nós ainda estamos a apurar e
e a identificar os custos, porque estes processos demoram sempre algum tempo. Mas são números que todos os anos, hoje em dia, andam na casa das dezenas de milhões de euros, estes impactos nas nossas contas. Mas, por outro lado, fazem parte do nosso negócio, nós temos que estar preparados para isso. Outra reforma sempre adiada e que já falou aqui até na pergunta inicial que lhe fizemos tem sido a da Segurança Social, relativamente à questão da poupança. A Comissão Europeia tem vindo a recomendar aos Estados-membros, no âmbito do Programa da União da Poupança e dos Investimentos, para desenvolver o Pilar 2 e o Pilar 3 das pensões. Espera que o governo português venha a criar condições para que se avance neste modelo de pensões. Isto seria também, de certo modo, vantajoso para as seguradoras? Ou, enfim, como é que olha para esta circunstância? Nós ficamos muito satisfeitos que quer a Comissão Europeia, quer as entidades governamentais estejam a colocar este tema na ordem do dia. Porque quando nós falamos de protection gap, e nós seguradoras falamos muito de protection gap, e falamos em protection gap em coisas como, por exemplo, o tema da casa, ou o automóvel, ou outro tipo de riscos, como, por exemplo, os cibernéticos, onde as pessoas têm pouca proteção, mas este é um tema muito sério. Quando nós olhamos para as estimativas que não são nossas, são do setor da Segurança Social, onde se vê que em 2050 a percentagem, o valor de substituição do ordenado pela reforma é menos de 50%, eu acho que nós temos que colocar em cima da mesa reformas que permitam às pessoas encontrar alternativas. E, portanto, esta discussão é urgente e é fundamental. Ter a Comissão Europeia preocupada com poupança de longo prazo, para nós achamos absolutamente fundamental. Achamos que há um caminho a fazer em Portugal, porque é preciso incentivar o Pilar 2 e o Pilar 3. Há quem diga que é privatizar a Segurança Social. Lá está, esta é mais uma daquelas conversas onde estamos sistematicamente a criar a dicotomia entre o público e o privado quando eles são complementares. Não tem que ser privatizar, temos que encontrar alternativas que permitam complementar aquilo que a Segurança Social já faz. Agora temos que ter a noção, e acho que todos começamos a ter a noção de que em muitas áreas aquilo que existe, as plataformas que existem hoje não são suficientes nem são eficazes quando pensamos a médio e longo prazo. Portanto, temos que criar as alternativas para que isso aconteça. Não é uma coisa que só se tenha feito em Portugal. Faz-se em muitos outros países que são tudo menos liberais e ultraliberais. E, portanto, basta olhar para a Europa, para as soluções que existem, para ver que há oportunidades para fazer coisas. Essa falta de diversidade é que faz com que os portugueses não poupem aquilo que deveriam poupar, que tenham também alguma aversão ao risco, do seu ponto de vista, ou não? Eu acho que a principal variável é algo que nos preocupa muito, este tema. Eu muitas vezes digo que os portugueses poupam pouco e investem mal. E são duas variáveis muitíssimo importantes. O tema de poupar pouco é muito significativo até observar que depois da pandemia as taxas de poupança até estão em níveis melhores que o que tínhamos antes. Isso é uma boa notícia, significa que poupamos todos mais, mas depois a sofisticação no investimento é muito baixa. As pessoas têm uma aversão ao risco, chamemos assim, que é exagerada e, portanto, há um problema de educação financeira neste país que temos que defrontar de forma muito séria e que devia começar logo quando as pessoas estão na escola primária. Porque, de facto, as pessoas não sabem investir. E nós temos muitos bilhões que estão em depósitos à ordem em Portugal a render um valor muito baixo, quando podiam estar em investimentos de poupança de longo prazo a render valores completamente diferentes. E isso teria um benefício fantástico para cada uma daquelas pessoas e teria para a sociedade como um todo, porque é completamente diferente nós daqui a 20 anos termos um conjunto de pessoas que pouparam o suficiente para a sua reforma porque tiveram o retorno adequado e outras que não. E, portanto, acho que é uma variável que temos que claramente cuidar muito. Reparem que deixem-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito relevante. É muito satisfatório ver a Comissão Europeia olhar para este tema. É muito satisfatório ver que o nosso próprio regulador dos seguros considera este tema uma prioridade, porque esta variável, mais uma vez, contribui para o nosso crescimento económico. Nós podíamos ter um mercado de capitais mais dinâmico, podíamos ter mais retorno para as pessoas e, portanto, a economia como um todo seria muito mais saudável. Há uma externalidade muito positiva de nós termos mais poupança, mais instrumentos, mais poupança de longo prazo, bem investida, com retornos melhores. A sociedade como um todo ficaria muito melhor. Não quero entrar na dicotomia. Claro que há oportunidades para os privados fazerem mais coisas aqui. Claro que há. Mas não é esse o tema. O tema é nós todos coletivamente ficaremos melhor. E como é que olha para este pacote que foi apresentado esta quinta-feira pela Comissária Maria Luísa Albuquerque, que prevê, de alguma forma, aqui esta complementaridade no sistema de pensões com a inclusão automática de trabalhadoras em sistemas complementares, ainda que tenham a liberdade de poder decidir se querem ou não participar neles.
Este tipo de fundos é importante para a questão que sublinhou há pouco da taxa de substituição e da preparação para a reforma. Esta medida em concreto é positiva? Eu acho que esta medida em concreto reforça mais uma vez a dinâmica de poupança a longo prazo. Portanto, é um passo na direção correta. Estamos a discutir fundos de pensões, neste caso em concreto. Portanto, nem estamos a discutir os produtos seguradores como em si mesmo, mas toda esta dinâmica é super positiva. Nós temos que encontrar alternativas que permitam às pessoas aumentar a sua poupança de longo prazo quando a percentagem de substituição das reformas vai ser tão baixa. Mas esta circunstância não vai retirar algum papel que é desempenhado atualmente pelas seguradoras? As seguradoras têm muitos papéis a desempenhar nessa matéria e, portanto, nós não vemos isto necessariamente como uma ameaça. A área dos fundos de pensões é uma área que é complementar às seguradoras, mas algumas seguradoras também têm negócio de fundo de pensões e, portanto, este tema não é a questão. Nós estamos muito mais preocupados em assegurar que existem enquadramentos regulamentares que incentivam a poupança de longo prazo e, por exemplo, no caso das seguradoras, eu posso vos dizer que as próprias regras da EIOPA, do Regulador Europeu dos Seguros, estão a ser repensadas para incentivar um nível de investimento das seguradoras que permita maior retorno aos clientes e, como tal, que nos posicione melhor para nós termos produtos de longo prazo que sejam competitivos. E, portanto, eu acho que estamos todos a ir na direção correta. Esta medida está mais direcionada para os fundos de pensões em si, mas tenho a certeza que há outras, que estão a ser pensadas, que também vão envolver as seguradoras de mais de perto nesta matéria e faz todo sentido. Porque as seguradoras são entidades que têm esta visão de longo prazo. Portanto, há aqui um alinhamento muito profundo entre os interesses da sociedade e os interesses do negócio segurador. A reforma do PPR europeu vai também, de certo modo, obrigar as entidades nacionais, e em concreto a Fidelidade, a repensar os produtos que têm no mesmo sentido e que são normalmente aqueles mais procurados, digo eu. Vamos lá ver. A primeira tentativa de criar um PPR europeu não correu assim muito bem. Pois, por isso vai ser agora repensado, revisto. E, portanto, vai ser revisto. Mais uma vez, nós vemos com muito agrado que esta revisão seja feita. Cá estaremos para nos adaptarmos àquilo que for feito, porque a nossa preocupação é criar os instrumentos que permitam às pessoas fazer este caminho, de pouparem melhor, pouparem mais e de investirem melhor. Portanto, eu acho que, com toda a franqueza, para variar, estamos mesmo a fazer um caminho na direção correta a nível europeu e espero que sejam depois transferidas em Portugal, as diretivas sejam transferidas da maneira correta para que se incentive, de facto, este comportamento por parte das pessoas. Ou seja, gostariam de ser, de certo modo, envolvidos diretamente ou através do regulador nesta discussão para que, efetivamente, depois correspondesse ao espírito da lei, digamos assim. É naturalmente que o setor como gostaria de ser envolvido e tenho a certeza que vamos ser envolvidos e que o nosso regulador está envolvido nesta discussão. Mas ainda em relação ao PPR, ele continua a ser um produto por excelência da poupança em Portugal, é isso? Ainda tem algum peso, mas perdeu muito peso nos últimos anos. A verdade é que o PPR teve um impacto há umas décadas atrás muito grande nesta lógica de poupança de longo prazo, tem vindo a perder essa preponderância, também é um instrumento que também perdeu essa natureza. Hoje em dia é possível resgatar a poupança do PPR com base em dinâmicas muito mais facilitadas do que era anteriormente e, portanto, perdeu-se um pouco esse papel, mas há espaço para outros instrumentos que possam fazer o caminho. Está a ser substituído por que produto? Em Portugal, infelizmente, não está a ser substituído por produtos de longo prazo. Há muitos produtos de capitalização que estão a ser utilizados, mas o PPR perdeu um bocadinho aquele marketing que tinha, que toda a gente no final do ano ia a correr fazer um PPR. Não nos esqueçamos que em Portugal existem poucos incentivos fiscais à poupança de longo prazo. Muito poucos incentivos fiscais. Nós, por exemplo, a Fidelidade tem uma empresa que adquirimos no centro da Europa que vende produtos de poupança para a reforma na Alemanha e na Suíça. E, portanto, podemos comparar e podemos perceber que na Alemanha e na Suíça o nível de incentivos para as pessoas pouparem de forma recorrente e numa lógica de longo prazo é muitíssimo superior. Portanto, há um caminho a fazer em Portugal nessa matéria sem nenhuma espécie de dúvida. Mas também não houve, de certa forma, uma quase desistência das seguradoras em apostar neste tipo de produtos. Ainda há dias comentava que entre os colaboradores da Fidelidade que não percebia como é que tinha uma cota tão grande no mercado e depois nos produtos de poupança gerissem tão poucas poupanças dos portugueses. Não houve também aqui uma desistência por causa dessa falta de incentivos das seguradoras em relação aos produtos de poupança? E como é que queres duplicar aquela cota que disse que queria duplicar de clientes e gerir mais poupanças de clientes? No evento a que se refere, que se chamou Pensar Maior, é um evento que nós fazemos com alguma periodicidade e de facto foi dito, e eu próprio disse, que nós temos uma ambição que é duplicar a nossa cota de poupança em Portugal. Nós não desistimos da poupança em Portugal. O que acontece é que, de facto,
os seguros financeiros representam muito pouco da poupança em Portugal. Os portugueses estacionam as suas poupanças em depósitos, com taxas de retorno muitíssimo baixas, e, portanto, há uma opção por produtos que não são os mais adequados numa lógica de longo prazo. Nós temos que trabalhar a fidelidade, sem dúvida, e o setor, e os reguladores, e o governo, em criar instrumentos de longo prazo que sejam suficientemente incentivadores para nós podermos crescer. A fidelidade tem 30% de cota de mercado nesse segmento, portanto, é difícil ter mais. Portanto, não é essa a questão. O segmento é que é muito pequeno, porque as condições em Portugal não são propícias ao crescimento deste tipo de produtos. E é isso que temos que trabalhar. E como é que quer duplicar a cota, havendo condições tão adversas a este tipo de produtos? Vai haver um foco acrescido por parte da fidelidade nesta matéria. Nós vamos melhorar as capacidades da nossa rede comercial, vamos melhorar a nossa oferta de produtos, eu quase diria antecipando esta tendência de poupança de longo prazo. Nós queremos estar muito preparados para que, quando as coisas evoluírem no sentido correto, nós vamos estar lá com essa capacidade de podermos crescer. Mas qual é o prazo para esse crescimento? Essa ambição tinha um horizonte de 5 anos, portanto 2030. Deixe-me que lhe pergunte um bocadinho também sobre aquilo que é o futuro da fidelidade. Já muito se falou sobre o facto de estarem a preparar uma entrada em bolsa, tendo já várias vezes sondado o apetite do mercado. Está mais apetecível o mercado para um IPO da fidelidade ou continua a ser um mercado difícil para este tipo de operações? A Fidelidade fez um caminho nos últimos anos de transformação, de crescimento internacional e, portanto, é um caso de sucesso no setor e na economia portuguesa. E, portanto, nós entendemos que poderia ser muito favorável a realização de um IPO. É uma decisão dos nossos acionistas, da FOS1 e da Caixa Geral de Depósitos, e o nosso papel enquanto gestão é preparar a empresa para esse passo. E é o que nós temos vindo a fazer. E já está preparada para esse passo? Há caminho a fazer. E, portanto, há sempre uma preparação mais detalhada que nós temos que fazer para ter a certeza que quando os nossos acionistas entenderem tomar essa decisão, nós estaremos preparados para o fazer. O mercado de IPOs tem oscilações e, portanto, basta ver a experiência que tivemos com a Luz Saúde o ano passado para perceber que, de facto, nem sempre as condições de mercado são as melhores. Nós temos é que estar o mais preparados possível, tendo em conta as condições de mercado. Os acionistas decidirão, face a essas condições de mercado, se avançam ou não avançam. E esse caminho que falta fazer passa, por exemplo, por criar condições para que a seguradora possa ser avaliada no mercado em torno de 3 mil milhões de euros, seja um valor de mercado apetecível para quem está a fazer este tipo de operação? Eu não falo sobre o valor da seguradora, se me permitem. Eu acho que o valor até pode ser bastante superior a esse, portanto, mas não falo. Nós temos que naturalmente tornar a seguradora um ativo com potencial de crescimento, quer em volume de prémios, quer em rentabilidade. E é isso que temos vindo a fazer ao longo do tempo. Mas em que condições é que avançaria? Em primeiro lugar, não somos nós que avançaríamos, são os acionistas. Os acionistas só avançariam se entendessem que teriam uma valorização adequada num IPO. E é isso que faz a diferença, como é óbvio. Para já é difícil, é isso? O que temos que ver, tem que se avaliar em cada momento, porque muitas vezes há aqui muita volatilidade nos mercados e nem sempre se encontram as condições mais corretas. Eu, por outro lado, da mesma maneira que nós não tivemos pressa no caso da Luz Saúde, não vejo que os nossos acionistas também tenham pressa de avançar para um IPO. Portanto, eles avaliarão qual é o melhor momento para isso acontecer. No caso da Luz Saúde, como bem frisava, desistiram do IPO e acabaram por chegar a acordo com o grupo australiano Macquarie para a venda de 40% da empresa. Porquê é que tomaram esta decisão neste caso concreto? Do ponto de vista do negócio, foi mais rentável para o grupo fazer este tipo de operação? Vamos lá ver, esta venda privada criou muito valor face ao que estava no IPO. Vamos ser realistas. A Luz Saúde, durante aquele período em que estivemos a avaliar essa possibilidade, era muito elogiada. Os investidores achavam que era um ativo super interessante, mas os valores que estavam a pôr em cima da mesa não eram minimamente consentâneos com aquilo que os acionistas entendiam, com aquilo que a Fidelidade entendia que fazia sentido. Ora, a verdade é que nós esperámos um ano. A Luz Saúde continuou a fazer o seu caminho, melhorou a sua performance e a verdade é que os valores hoje de valorização da Luz Saúde são muito superiores àqueles que estavam a ser pensados na altura do IPO, portanto estamos muito satisfeitos com esta operação. Como é que a Luz Saúde pode mudar com esta operação? Porque o parceiro também é um parceiro estratégico, já tem outras operações noutros mercados, experiência no setor. Como é que a empresa pode mudar com a entrada deste parceiro estratégico? Eu acho que este parceiro vai trazer algum valor estratégico também pela experiência que tem, pelas sinergias que pode criar com outros mercados,
Nós queremos continuar a crescer com a Luz Saúde e entendemos que um parceiro, já que íamos fazer uma venda privada, um parceiro com este know-how seria útil à empresa, porque a empresa tem potencial de crescer não só em Portugal, como até internacionalmente. E, portanto, vamos aguardar e vamos trabalhar em conjunto com este parceiro para continuar a desenvolver a Luz. E do ponto de vista da fidelidade, o objetivo é manterem a participação tal como está ou admitem até desinvestir do grupo e centrar-se noutras atividades? A saúde é uma área crítica para a fidelidade. E, portanto, a nossa participação enquanto acionistas controladores da Luz Saúde não está em questão aqui. Nós queremos manter essa participação, como é óbvio, porque de facto entendemos que quando pensamos estrategicamente o futuro, nomeadamente o futuro de uma empresa com uma fidelidade, há um conjunto de áreas que para nós são muito chave, na área da longevidade, e a saúde é uma delas. Faz todo o sentido nós termos uma participação num dos melhores operadores de saúde privada em Portugal e vamos mantê-la. E admitem ir para outros mercados com este parceiro, como a Quair? Admitimos, claro. Há Porque a alguma Luz Saúde tem muito perspectiva de know-how. mercado? Não vamos referir ainda targets dessa natureza. A Luz Saúde é um ativo que tem muitas capacidades, tem uma belíssima equipa de gestão, é uma referência em muitas áreas e, portanto, nós achamos que em alguns mercados poderiam fazer a diferença. Qual é a perspectiva de crescimento, então, com este novo parceiro? A perspectiva de crescimento no negócio em Portugal é semelhante. Nós entendemos é que podemos fazer ainda melhor, afinar o modelo de negócio e discutir novas oportunidades de crescimento com este parceiro. Mas a base já era muitíssimo boa e nós estamos muito satisfeitos com o caminho que a Luz fez desde que nós adquirimos a participação em 2014. E em relação ao grupo Fidelidade, o ano passado fecharam o ano com lucros de 173,5 milhões de euros. Foi um valor mais baixo face ao ano anterior, também face a algumas contingências e até ao próprio processo de reestruturação que obrigou a previsões. Este ano vai ficar acima desse valor? Este ano, tendencialmente, vamos ficar acima desse valor, que é um valor que ainda está abaixo das nossas aspirações e, portanto, estou convencido que o ano que vem será bastante melhor desse ponto de vista, mas este ano já vai ser melhor. O ano de 24 e o ano de 25 são anos para nós, de alguma forma, de transição, porque há um conjunto de fatores não recorrentes que nos afetaram os resultados. Não tanto na perspectiva dos prémios, mas mais na perspectiva da rentabilidade. E, portanto, 26 será um ano, de facto, mais positivo. Durante um largo período de tempo falou-se muito na imprensa internacional das dificuldades do grupo Fosun, dificuldades de organização da sua estrutura, do seu conglomerado, que poderiam, de alguma forma, fazer com que o interesse em Portugal e nas posições que tem em Portugal se pudesse desvanecer. Houve sempre uma ideia de que a posição na fidelidade seria para manter. O que lhe pergunto é, vê algum risco de a fidelidade poder vir a ser vendida pelo vosso acionista neste momento? Bom, em primeiro lugar, nós não comentamos a saúde nem a situação financeira dos nossos acionistas. As nem informações da Caixa, foram minhas, não estou a pedir que comente. Nem da Caixa, nem da Fosun. Mas, de facto, não comentamos. Durante este período, e nos últimos anos, a fidelidade fortaleceu-se de uma forma evidente. E, portanto, a empresa cresceu, quer em Portugal, quer internacionalmente. Temos hoje em dia o melhor rating das empresas portuguesas pela Fitch e pela S&P. E, portanto, a empresa fez o seu caminho, sempre muito bem suportada pelos dois acionistas que suportaram esta estratégia que a fidelidade tem tido. Portanto, nós estamos muito satisfeitos com o caminho que foi feito, estamos muito satisfeitos com o apoio que fomos tendo dos acionistas em cada momento, para a estratégia que fomos implementando e, portanto, eu não estou minimamente preocupado com essa questão neste momento, de todo. E a fidelidade está compradora? A fidelidade está compradora de potenciais operações em mercados internacionais que nos interessem. E no mercado nacional? No mercado nacional nós não vemos grande benefício de fazermos aquisições em Portugal. Nós temos perto de 30% de cota na maior parte das linhas de negócio, em algumas até um pouco mais, e portanto não vemos que faça muito sentido fazermos aquisições no contexto atual no setor segurador. Foi anunciado que havia 3 interessados na Gama Life. Porquê é que não olharam para esta operação? Por aquilo que lhe acabei de dizer. Nós temos, antes de mais, nós temos um acordo de distribuição com o nosso acionista Caixa Geral de Depósitos, um acordo de distribuição exclusiva com o nosso acionista e, portanto, que muito prezamos e que tem sucesso, tem ainda um potencial enorme para crescer e, portanto, nós entendemos que em Portugal uma aquisição acaba por ser um fator de disrupção. Mas foi isso que limitou ou simplesmente o negócio não era apetecível do ponto de vista da estrutura daquilo que é atualmente a Gama Life? Nós muitas vezes olhamos para os negócios, neste caso foi sobretudo este tema, mas nós olhamos para todos os negócios que
nos são colocados e vemos se fazem sentido. Nós, por exemplo, estivemos a olhar há uns anos atrás para o potencial de comprar as operações da Liberty que estiveram à venda e entendemos que o valor que estava em cima da mesa não fazia sentido para nós e, portanto, desistimos e focámos-nos noutras áreas. Nós estamos sempre a analisar, mas, de facto, em Portugal a prioridade não é, sem dúvida. E lá fora já sinalizou que tem interesse em 3 países. Quer-nos ajudar a perceber um bocadinho melhor? O que nós sinalizámos foi que temos a ambição de, nos próximos 3 a 5 anos, estarmos em 3 novos países. Serão países tipicamente da América Latina. E nós temos uma série de equipas a trabalhar a perceber quais é que são os alvos que vamos conseguir concretizar. Aliás, isto é um processo em que temos sempre. A forma que nós entendemos que faz sentido crescer, nomeadamente na América Latina, nós entendemos que há mercados-alvo que se coadunam com as nossas prioridades e depois vamos à procura de alvos que façam sentido para as nossas capacidades. E é isso que estamos a fazer também na América Latina e estamos confiantes que vamos conseguir concretizar. Mas é uma aspiração. Estas coisas não estão concretizadas. Muitas vezes estes processos demoram muito tempo. E, portanto, vamos trabalhar para que isso seja possível. Ainda relativamente ao mercado nacional, faria sentido, em termos gerais, existir aqui alguma consolidação ou nem por isso? Enfim, os níveis que existem são os adequados? Vamos lá ver. Existem hoje em dia 3 grandes players no mercado nacional, a Fidelidade é claramente o maior, e existe no top 5 já existe algum grau de consolidação. Eu acho que é natural que nas empresas mais pequenas possa existir alguma consolidação, mas acho que do ponto de vista dos grupos do top 10, top 6, top 7, acho que provavelmente estaríamos bem e em níveis adequados face a outros mercados. Eu também gostava de dizer uma coisa, lá está, voltando um bocadinho à pergunta inicial, uma empresa grande em Portugal é uma empresa pequena ou média no estrangeiro. É verdade. E, portanto, nós temos que muitas vezes olhar para isto dessa forma. E um dos obstáculos que muitas vezes existe na Europa, a maior competitividade, é que quando se olha para as questões concorrenciais, se olha numa visão muito micro. E, portanto, eu acho que há sempre potencial de consolidação. Pura e simplesmente para a fidelidade entendemos que essa não é a prioridade. Posso lhe dar um exemplo. Nós, o ano passado, o que crescemos no negócio não vida foi a dimensão do player número 6 em Portugal. Portanto, nós crescemos à volta de 260 milhões de euros no negócio não vida em Portugal. Portanto, imagino que ia comprar esse plano. Não faz sentido, porque nós crescemos esse valor. Portanto, não é a nossa prioridade, de facto, o crescimento. Vamos avançar e para te perguntar sobre a questão da nova sede. Quando é que vai estar pronta? Os trabalhos estão a decorrer ao ritmo desejado ou não? Os trabalhos estão a decorrer em ritmo acelerado e nós temos muita esperança que seja possível mudarmos no segundo trimestre. No primeiro trimestre vai ser difícil, mas no segundo trimestre acho que vamos conseguir mudar. É uma aspiração antiga, estamos muito entusiasmados. Tinham anunciado inicialmente um sale and leaseback, depois decidiram que deixavam de ter esta operação em que iam ser arrendatários e queriam manter o edifício. Isso é uma decisão totalmente fechada? O edifício vai se manter da Fidelidade? Em princípio, sim, de facto. A motivação para fazer o sale and leaseback tinha apenas uma questão. Era uma questão absolutamente... Nós achávamos que era temporária, mas ela mantinha-se, que tinha a ver com um problema fiscal. E, portanto, nós durante uma série de anos fomos afetados injustamente por uma norma que foi implementada que fazia com que a fidelidade, mais uma vez injustamente, e eu tive a oportunidade de conversar, aliás, com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais várias vezes sobre esta matéria, que me dizia que era um erro. Só que o erro nunca foi corrigido. E isso implicava que o IMI que a fidelidade pagaria em todos os seus imóveis em Portugal era 15 a 20 vezes superior àquilo que as pessoas normais pagam. E, portanto, isso tornava impraticável a fidelidade de ter imóveis em Portugal. E, portanto, quando o edifício sede ficasse completado, nós teríamos que, de facto, encontrar uma alternativa. Não poderíamos pagar 7% de IMI por aquele imóvel. Quem é que resolveu esse problema? Resolveu este governo, corrigindo o erro que existia anteriormente. Então foi só depois de ter essa garantia claro. efetiva, ou seja, isso efetivamente já aconteceu, não é só uma garantia, não é só uma promessa. Exatamente, o governo retirou Hong Kong da lista de territórios considerados offshores na portaria que existe hoje em dia e, portanto, a partir desse momento nós estamos descansados e o problema está resolvido. Já não precisamos de avançar para uma solução dessa natureza. Houve uma outra polémica relacionada com uma sede, não é uma sede da Fidelidade, mas envolvia também a Fidelidade, é a sede do Banco de Portugal. Neste processo, como é que olhou para a polémica que se gerou em torno da escolha que foi feita pelo Banco de Portugal e sentiu que Mário Centeno não disse tudo o que era necessário sobre a escolha que foi feita e o acordo que foi assinado com a Fidelidade? Eu não, com toda a franqueza, não vamos comentar o que o governador... Mas acabaram envolvidos neste processo. Isso eu não disse. Nós fizemos com o Banco de Portugal, nós temos um empreendimento entre campos que é um empreendimento que vai devolver a zona de entre campos à cidade.
Entre Campos vai ser irreconhecível depois de 2028. E, portanto, ficámos muito satisfeitos quando o Banco de Portugal se interessou pela compra na realidade, de 2 edifícios do empreendimento Entre Campos e, naturalmente, fizemos uma negociação com o Banco de Portugal, uma negociação de mercado, tentando, naturalmente, que os nossos edifícios fossem a escolha do Banco de Portugal. O Banco de Portugal fez a sua análise, teve avaliações externas, usou todos os assessores que si entendeu para poder tomar a sua decisão e chegámos a um acordo que neste momento é um contrato de promessa de compra e venda. E, portanto, estamos muito satisfeitos com a escolha do Banco de Portugal, naturalmente, porque vai ser nosso vizinho. Nós vamos ficar ali ao lado. A questão é se a possibilidade de uma auditoria e as contingências graves que foram já detectadas nos relatórios jurídicos encomendados pelo próprio Banco de Portugal se vão afetar o decurso do negócio. Não estamos minimamente preocupados com nenhuma auditoria do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista não temos nenhuma preocupação com essa natureza. Porque se eles desistirem do negócio vão ter de pagar, não é? Permita-me discutir que não há contingências graves. No relatório são questões de segurança que são levantadas pela própria estrutura que é o Banco de Portugal. No relatório que foi feito, no relatório inicial que foi feito, vamos lhe chamar, no assessment inicial que foi feito ao projeto, foram definidas um conjunto de condições que teriam que ser asseguradas no projeto para aquele edifício ser consentâneo com os requisitos do Banco de Portugal. Certo. Tendo em conta um projeto daquela natureza, as 16 questões que foram identificadas são absolutamente normais num projeto desta complexidade. Cabe-nos a nós ir resolvendo essas condições, que são condições essenciais para que o contrato seja cumprido. E essas condições seguem o seu caminho. É um processo técnico, absolutamente natural, que segue naturalmente e, portanto, nós estamos muito confiantes, não há aqui nenhuma questão de preocupação do nosso ponto de vista. E espera que o negócio não falhe. E que claro consiga. Que esperamos que o negócio não falhe, porque temos um contrato de promessa em vigor. Desde que as partes cumpram o que está estabelecido no contrato, não há nenhum motivo para que o negócio não falhe. Mas já falou com o novo governador Álvaro Santos Pereira sobre esta questão? Houve uns contactos iniciais, mas o negócio que temos é com o Banco de Portugal. Não é com o governador. E o que é que prevê o contrato de promessa, compra e venda para o caso de haver uma dissolução, até porque houve uma mudança de governador e há, de facto, esta análise que está a ser feita pelo Banco de Portugal? Bom, eu vou ser muito sincero. Não vou entrar em detalhes sobre um contrato que foi estabelecido entre estas duas partes. Não vou entrar de todo. Aquilo que posso dizer é, do lado da fidelidade é preciso cumprir as condições que foram consideradas essenciais para que o edifício respeite os requisitos do Banco de Portugal e só nesse contexto é que o contrato se efetiva. Por outro lado, sendo um contrato de promessa, havendo um sinal, claro. Naturalmente o que acontece normalmente é, se o contrato não fosse hipoteticamente cumprido, tinha que haver o ressarcimento. E o Banco de Portugal já, para além do sinal, já pagou mais alguma prestação? Não. As prestações que estão estabelecidas de acordo com o andamento do projeto. E, portanto, vai haver fases subsequentes em que se vai avançando com pagamentos subsequentes até à final. E o projeto está em andamento, não está parado? O projeto está em construção. Basta olhar agora para Entre Campos para ver as gruas e em plena elaboração. E, portanto, as coisas estão a andar. E quando é que espera que o Banco de Portugal sinalize de forma firme que o projeto é para manter e para avançar? Eu peço imensa desculpa, não tenho que comentar isso. Nós temos um contrato com o Banco de Portugal. Mas há calendário no contrato de promessa de compra e venda ou não? O contrato que temos é um contrato de promessa de compra e venda firme. Portanto, até prova em contrário, o Banco de Portugal não tem que sinalizar nada. Que tem um calendário. Tem que cumprir o contrato. Nós temos que cumprir a nossa parte. Mas o calendário está a ser cumprido, é isso? O calendário está a ser cumprido. Não há aqui nada de diferente. A Fidelidade comprou os terrenos em 2018 por cerca de 270 milhões. 280 milhões, 280 mais precisamente. Milhões. Isto pode-se dizer que foi um bom negócio, então, a avaliar pela venda ao Banco de Portugal, pela outra parcela que ainda existe e que vai ser ocupada, já é um negócio que se pode dizer que foi um bom negócio? Foi claramente uma aposta na cidade de Lisboa, porque a soma de 280 milhões não é uma soma pequena. E esse valor acabou depois por ser utilizado pela Câmara Municipal de Lisboa para construir habitação acessível, aliás, inclusivamente na zona adjacente ao projeto Entre Campos. É um projeto com uma magnitude enorme, vai ter perto de 1.000 milhões de investimento. Mas já está pago. Já está pago. Quer dizer, estes 280 milhões... Claro que não. Os 280 milhões que nós pagamos foi para a totalidade dos terrenos. Agora temos que fazer a construção. Certo. Parte dessa construção era a nossa nova sede e está o projeto Entre Campos a avançar e, portanto, não está nem perto nem de longe pago. Há aqui um compromisso da nossa parte com a cidade que é importante. Não vou dizer se não é um bom nem deixa de ser um bom negócio. Está longe de estar pago. É um investimento como poucos que se fazem em Portugal. Aquele projeto Entre Campos é
o maior investimento imobiliário da Europa num terreno de cidade que estava devoluto. E, portanto, nós o que vamos fazer é construir, naturalmente, e com a Câmara Municipal, Entre Campos vai ser uma nova centralidade em Lisboa. Aquela terceira parcela, portanto, para além do Banco de Portugal e da Fidelidade, já se sabe quem é que vai ocupar? Não, é que a questão é que há muito mais parcelas. Okay. Não é? Ou seja, o edifício, o empreendimento de Entre Campos, para além da sede da Fidelidade, que tem a presença da Fidelidade e também tem terceiras entidades que nos alugam parte do edifício, tem 6 edifícios de escritórios. O Banco de Portugal até tem um contrato de promessa para comprar 2. Faltam mais 4. Certo. E nós estamos em negociações com outras entidades que estão interessadas nos 4 edifícios. E depois temos uma componente de residencial com mais 3 edifícios. Portanto, isto é um processo que ainda vai alargar-se durante bastante tempo, mas que corre de acordo com o que é esperado. A Fidelidade é a seguradora da Carris, detentora da apólice de seguro de responsabilidade civil que abrange o elevador da Glória, em Lisboa, onde houve aquele descarrilamento no dia 3 de setembro. Morreram 16 pessoas, mais duas dezenas de feridos. Foi criada uma comissão técnica independente para o acompanhamento das indenizações. Como é que está este processo? Eu começo por dizer que este processo foi uma tragédia para Lisboa e para o país. Isso é evidente. E nós, na Fidelidade, desde o primeiro momento, tentámos assumir e criar um grau de conforto nas vítimas e na sociedade em geral de que iríamos cumprir a nossa parte e estar à altura das expectativas e acompanhar este processo desde o primeiro momento. Por isso criámos aquela linha de apoio às vítimas e às famílias, para que isso fosse absolutamente claro. Agora, segue um caminho. Todas estas coisas seguem um caminho. Nós temos vindo a acompanhar os feridos, as vítimas, as famílias das vítimas, no sentido de assegurar que elas em nenhum momento estão desamparadas. A Comissão Técnica Independente faz parte deste processo porque de alguma forma vai dar-nos input, vão ajudar-nos a definir melhor o tipo de indemnizações que vão ser feitas em cada caso. E os casos variam, porque as situações não são iguais. De acordo com a lei, de facto as coisas são diferentes. E, portanto, esta comissão vai nos ajudar a garantir que este processo vai decorrer da forma o mais célere possível e da forma o mais justa possível. Mas ainda não entregaram nenhuma indemnização, então? Ainda estão em avaliação? Vamos ver, estes processos tendem a ser um pouco mais longos. Nós já pagámos despesas de todas estas vítimas, digamos assim, despesas com tratamentos hospitalares, despesas de viagem, despesas aos familiares. Até pagámos recentemente, enfim, uma coisa interessante, uma vítima que nos indicou que agora não conseguia, ferida, que não conseguia levar o filho à escola todos os dias. E, portanto, nós pagamos o transporte da criança para a escola, para terem uma ideia do tipo de coisas que aqui estão envolvidas. E, portanto, nós estamos a acompanhar o processo. Este é um processo que tipicamente é moroso, porque falta definir muito claramente, é preciso muita informação para definir claramente o valor das indemnizações. Nomeadamente no caso das mortes, porque dependem da idade da pessoa, depende da situação familiar da pessoa, depende dos danos morais que foram ou não foram incorridos. Portanto, é um processo longo. Em alguns casos, depende até de nós sabermos quem são os herdeiros. E, portanto, isto é um processo que vai demorar. O que nós asseguramos é que, independentemente do tempo que este processo demora, ninguém destas pessoas, neste intervalo de tempo, fica desamparado. E por isso é que, ultimamente... Mas que valor é que estão a provisionar nas contas para este... porque será um processo longo, certamente. Qual é que é o valor que estão a provisionar nas contas para lidar com este dossiê do acidente do elevador da Carris? Eu não lhe vou dizer qual é o valor, posso dizer que são vários milhões de euros. Porque o seguro em causa da Carris tinha um capital de 50 milhões de euros. Nós estamos a provisionar vários milhões de euros e, com franqueza, o valor muda muito frequentemente, neste momento. Porque, de acordo com a informação que vai surgindo, vai havendo ajustamentos. Só poderemos saber exatamente quando tivermos os processos fechados. E os processos, infelizmente, demoram muito tempo. Vou dar-vos um exemplo concreto. Na Ucrânia, só se faz uma habilitação de herdeiros 6 meses depois da morte da pessoa. Só aí já temos um tema para resolver. E, portanto, é um processo que levamos com muito cuidado, com muita preocupação em relação às vítimas. O valor será o valor que viermos a apurar. Serão milhões de euros. E em relação à Carris, como é que olhou para aquele primeiro relatório que saiu, que é preliminar, sobre eventuais causas do acidente? Há lá falhas graves que são já sinalizadas? Olhamos com muita prudência. Vou ser sincero, nós nesta altura a preocupação que temos não é com o relatório. A preocupação que temos é com as pessoas, com as vítimas e com as famílias. É esse o nosso papel. As seguradoras têm, legalmente, um direito de regresso. Se apurar, quando o relatório for final, que existem responsabilidades de entidades da Carris, ou seja, de quem for,
nesta matéria, as seguradoras têm o direito depois de ser ressarcidas por essas entidades das despesas que estamos a ter. Mas nós não estamos aí. Portanto, os relatórios não estão a comprometer a vossa avaliação neste momento? Não, a nossa avaliação, a nossa responsabilidade é para com as vítimas. Certo. Nós vamos cumprir todas as nossas responsabilidades com as vítimas. Só depois desse processo estar fechado, e vai demorar, como eu disse, algum tempo, depois de se definirem todas as responsabilidades no relatório. Dê-nos uma previsão, dê-nos uma previsão de tempo, porque as famílias também hão de ter o seu tempo e a sua urgência, apesar de vocês estarem a acautelar as necessidades intermédias, O que não é? posso dizer é que nós já estamos eu não gosto da palavra negociação, mas nós já estamos em contactos com as vítimas e com os representantes legais de uma série de vítimas para tentar fechar esses processos. Mas muitas vezes estas coisas demoram um tempo. Posso dar-lhe um exemplo, por exemplo, nas vítimas que são de acidentes de trabalho, e há vítimas nessa área, esse processo tem que passar pelo tribunal, que avaliza que o que foi acordado entre as partes, certo, faz sentido. E, portanto, isto é um processo que vai demorar anos, não meses. Anos, certamente. Mas até ao final do ano acha que poderá ter algum deles concluído ou vai ser muito difícil? Eu gostava de acreditar que é possível, não consigo garantir que algum seja. Mas não é, de facto, não é pelo nosso lado. Nós, pelo nosso lado, gostaríamos de despachar este assunto o mais rápido possível. E durante esse processo que pode demorar anos, como disse, a Fidelidade nunca vai deixar de apoiar essas famílias, é isso? Não. Nunca vamos deixar de apoiar, porque, em alguns casos, e nos casos em que justifique, nós já estamos a pagar despesas às famílias que entendemos que fazem todo o sentido. E, nos casos em que se justificar, podemos mesmo fazer adiantamentos por conta da indemnização. Portanto, esse assunto é um assunto que nós salvaguardamos. Ninguém vai ficar desamparado e, aliás, deve ser por isso que ninguém, neste momento, este assunto não é um assunto, é um não assunto. Porquê? Porque nós estamos a acompanhar as pessoas uma a uma, as famílias uma a uma, e a assegurar que nada falta e que está tudo a ser encaminhado de acordo com aquilo que faz sentido. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é fidelidade. A minha casa. Universidade Católica. Onde estudei. Boston Consulting. Uma grande escola. Portugal Telecom. Foi a melhor empresa portuguesa. Colégio Flor da Linha. O negócio da minha esposa. TAP. Uma companhia aérea de referência. Serviço Nacional de Saúde. Um sustentáculo daquilo que é Portugal. Corrupção. Um problema. Alfa Romeo GTA Júnior. Não fazia ideia que íamos por aí. Um dos meus hobbies são os carros clássicos. É uma das minhas máquinas preferidas. Adrenalina. Faz parte. Líder. Uma responsabilidade. Honra. Fundamental. Família. Uma felicidade enorme. Natal. A festa da família. Portugal. A nossa casa. Rogério Campos Henriques, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO da Fidelidade no site da RTP do Negócios. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.